Sementes do Eterno. Quero pedir a você que você possa deixar o seu joinha e compartilhar. Vamos refletir um pouquinho sobre o Natal, né? Essa festa tão comemorada pela humanidade. E eu quero trazer aqui o versículo de Isaías 9, versículo 6, que vai anunciar o nascimento desse menino. E então eu pensei num tema para essa mensagem como um presente eterno, tá bom? Diz o seguinte para nós no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu quero falar um pouquinho sobre esse menino que nos foi dado. Quem nos deu esse menino? Qual o objetivo desse menino ser dado para nós? Quem deu esse menino para nós foi o Deus Todo-Poderoso, que já estava aqui através do profeta Isaías profetizando a vinda de Jesus. Qual seria o objetivo da vinda de Jesus para a humanidade? E vai falar que esse menino, ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu gosto muito da palavra Shalom, porque eu creio que só em Cristo Jesus nós temos essa plenitude dessa palavra. Só através da pessoa de Cristo nós temos essa plenitude. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, antes de entrar no texto, a minha experiência em relação ao Natal. Não quero agredir a ninguém, mas eu quero dizer a minha experiência mesmo antes de ser cristã, mesmo antes de conhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Quando o meu filho nasceu, eu nunca ensinei para o meu filho sobre o Papai Noel. Eu sempre falava para o meu filho que o Natal a gente comemorava o nascimento de Jesus, comemorava o nascimento de uma pessoa muito importante. E às vezes eu falava assim para o meu filho: olha, um dia você pode questionar o meu amor por você como mãe. Você pode questionar se eu te amo realmente. Como mãe, se realmente eu desempenho esse papel de amor. Eu falava para o meu filho: mas nunca duvide que Deus te ama, que Jesus te ama. Eu falava para o meu filho, antes de ser cristã. E eu falava para o meu filho: o Papai Noel é apenas um símbolo que os homens criaram, né? E que foi associado com o nascimento de Jesus, a época do Natal. E eu dizia para o meu filho: eu quero dizer para você, filho, eu falava para ele, que você vai ganhar um presente sim, no fim do ano. Você é uma criança. Mas o dia que você descobrir quem te dá o presente, vai estragar toda a surpresa. Então ele falava para mim: é verdade, mãe? Eu falei: é. Uma pessoa que te ama muito, no dia do Natal vai dar um presente que você gosta. Porque ele era uma criança, eu não ia tirar dele também a alegria de ter um presente, mas eu deixava claro para ele que esse presente não viria do Papai Noel, mas sim de uma pessoa que ama muito ele e sabia o desejo do coração dele. O meu cunhado já faleceu, ele era 4 anos mais novo que o meu filho. E ele pediu, na época do Papai Noel, ele pediu uma bicicleta. Ele combinou com um amiguinho dele que queria uma bicicleta no dia do Natal. E logo no dia 25, quando amanheceu o dia, o amiguinho dele pegou a bicicleta e foi levar para falar assim, chamar ele para brincar, né? Vamos brincar juntos, né? E eu ganhei a minha bicicleta, pega a sua e vamos brincar. Eram crianças conversando. Aí o meu cunhado, né, que já faleceu, ele falou: mas Papai Noel não trouxe a bicicleta na minha casa, por que ele levou só na sua? Então eu devo ser um menino muito ruim. E meu cunhado desceu chorando. Eu nunca vou esquecer a expressão da minha sogra, que já faleceu também, quando o filho dela abraçou ela e falou: mãe,
eu devo ser uma criança muito ruim, porque o Papai Noel foi na casa do meu amigo, mas não veio na minha. Então eu nunca ensinei ao meu filho isso. Eu nunca ensinei ao meu filho sobre o Papai Noel. Não tive hábito de árvore de Natal. Não estou criticando você que faça, veja bem, não estou criticando você, estou falando da minha experiência, daquilo que eu passei para o meu filho, mesmo não sendo cristã. Então eu sempre passei para o meu filho que Deus o ama e que havia um propósito muito grande no nascimento de Jesus. Nós sabemos que o nascimento de Jesus não é dia 25, nós sabemos que essa data foi determinada pelo calendário gregoriano, né? Porque também não vou entrar em detalhe agora como surgiu essas coisas, mas foi a partir disso. Só que eu quero frisar que o nascimento de Jesus trouxe um marco na história. Esse menino que nos foi dado, esse menino que nasceu, o seu nascimento trouxe um marco na história, mudou a história da humanidade. Nenhuma pessoa importante neste mundo teve tanta influência na história como Jesus. Tanto é que quando a história é marcada, é o seguinte, nós falamos assim, antes de Cristo e Anno Domini, que é depois de Cristo, a importância de Cristo. Então Cristo marca como que eu posso dizer assim, uma ruptura na história da humanidade. A importância dele, desse menino que nos foi dado. Qual o foco desse menino? O que esse menino tem para apresentar para nós? E quando nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, onde Maria está grávida, e Maria já é comprometida com José. E José pensa em abandonar Maria porque ela está grávida. O que está no seu ventre foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E quando José pensa em deixar Maria, o anjo aparece para ele e fala, não, o que está no ventre dela foi gerado pelo Espírito. Né? E ele fala assim, porque esse Jesus que nasce da descendência de Davi, ele não teria apenas um trono terreno. Esse Jesus que nasce da descendência de Davi, que é Jesus, esse presente tão magnífico, ele vem para reinar eternamente. Há um poder neste nome, por isso a importância do nome de Jesus, porque Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. E Jesus nos garante isso, essa eternidade. Então, quando o anjo fala com José, ele fala para José, o nome dele será Jesus, que no grego é Jesus, no hebraico é Josué, mas o significado é o Salvador, o Salvador. Por isso que esse presente maravilhoso, por isso eu não sei até como você tem comemorado o seu Natal, eu não quero criticar você, eu quero mostrar o que a palavra diz. E como para mim a palavra é uma verdade, eu creio na palavra como fonte de vida, como uma verdade revelada, então eu não poderia falar de outra coisa, porque eu creio nessa verdade, eu creio nesse menino que nasceu com um propósito, esse menino que cresceu, e nós só vamos ver 2 vezes falando dele, quando ele está com 12 anos e depois quando ele começa o ministério. O outro período, essa trajetória de Jesus, nós não sabemos, não existem relatos para falar, só fala ele aos 12 anos, conversando com os doutores da lei, na sinagoga, e depois quando ele começa o ministério. Por que essa trajetória toda de Jesus não era importante? Porque esse período que Jesus ficou oculto para nossos olhos hoje, esse período que Jesus ficou oculto, desconhecido, era o período que estava sendo formado nele, estava sendo revelado, à medida que ele ia crescendo, o propósito de Deus para a humanidade. É bom a gente comemorar o Natal, reunir com a família? Sim, eu não sou contra isso.
Mas nós precisamos ter essa consciência que esse dia para nós é celebrado porque há um marco na história da humanidade. Esse Jesus que nos foi dado. E aqui fala o seguinte, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Isso significa, quando você for ler o Antigo Testamento, significa que o rei exercia uma autoridade, os governos humanos existia uma autoridade. Esse governo humano tinha a chave da cidade, ele tinha poder, autoridade para realizar o que ele queria, para fazer o que ele queria. Esse governo humano tinha sobre ele essa autoridade, por isso que fala que o governo está sobre os ombros dele. Mas o governo de Cristo, o reino de Cristo, desse menino que nasceu, ele é eterno. Ele vai governar eternamente, por isso que eu digo que é um presente eterno. Então, o governo está sobre os seus ombros. A autoridade, o poder sobre a eternidade está em Cristo Jesus. Então, quando o Senhor se revela ali para José, ele fala, olha, o nome dele será Jesus, Salvador, Salvador da humanidade. Esse é o maior presente que nós podemos dar, queridos. Nós muitas vezes nos preocupamos, não estou dizendo que seja errado, mas nós nos preocupamos em presentear pessoas e nós esquecemos de agradecer esse presente eterno que nós recebemos. Eu nunca tive hábito, eu não sei se é porque meu pai nos ensinou sobre isso, eu nunca tive hábito de comprar roupa nova para Natal. Meu pai falava assim, a gente compra roupa do dia que a gente quer, não precisa esperar o Natal para uma roupa nova. Meu pai falava, eu não preciso esperar o Natal para comer uma coisa diferente. Meu pai nos ensinava sobre isso. Mas meu pai também nos presenteava, porque nós éramos criança. Então, nós não podemos perder o foco da importância do nascimento de Jesus. Sim, você pode reunir com a sua família na noite de Natal, celebrar, comemorar. Mas quantas pessoas, queridos, perdem esse foco? Quantas pessoas se reúnem, às vezes, ali no ambiente familiar, em vez de estar celebrando o nascimento de Jesus, comemorando esse marco, porque nós não sabemos quando Jesus nasceu, mas dia 25 ficou como um marco para nós, por causa do calendário gregoriano. Então, muitas vezes a família se reúne ali e muitas vezes não termina num ambiente de paz, não termina num ambiente onde há sábios conselhos, não é verdade? Porque quantas vezes reuniões familiares em época de Natal acabam em discussão, discórdia, quando esse que nasceu, esse menino que nos foi dado, ele é conselheiro, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Então o nosso foco precisa estar centrado nisso, centrado nessas coisas. Quando eu me converti, eu era nova convertida. E na época do Natal, o dono da empresa que eu trabalhava chegou com várias caixas. E dentro dessas caixas estavam cheias de roupas de Papai Noel. Gorro, aquela roupa vermelha, tudo, né? Que eu tinha muito contato com o público nessa empresa que eu trabalhava. E foi solicitado para nós vestir a roupa do Papai Noel, a touquinha na cabeça, a roupa, tudo, né? Eu cheguei pro dono da empresa que eu trabalhava e falei assim para ele, olha, eu quero saber o seguinte, no meu contrato de trabalho diz que eu tenho que vestir roupa de Papai Noel? Ele falou assim, por que você está fazendo essa pergunta? Eu falei para ele, porque eu não vou fazer propaganda de uma coisa que eu não acredito. No meu contrato não está dizendo isso. No meu contrato de trabalho não diz que eu tenho que vestir roupa de Papai Noel. Então eu não vou vestir, eu não vou fazer propaganda de uma coisa que eu não creio. Eu falei assim, eu creio em Jesus, eu me reúno com a minha família para comemorar o Natal, para passar junto em família, mas o meu foco principal nessa reunião é lembrar de Cristo, é lembrar de Jesus. E agora, como eu já conhecia, né? Jesus como meu Salvador, eu passei a lembrar do meu Salvador, que veio a este mundo, entregou a sua vida por amor a mim. É Ele que eu tenho que divulgar, é Ele que eu tenho que fazer propaganda. E aí ele olhou bem pra mim assim e falou assim, você é fogo, né? Desculpa a expressão, mas foi a expressão que... Foi como ele falou assim, você é fogo, né? Você é terrível. Eu falei, não tá no meu contrato? Eu não vou vestir. E não vesti.
O que aconteceu? Os meus amigos de trabalho falaram assim: Rê, nós também não vamos vestir. Eu falei: olha, eu conversei com ele, eu falei que não está no meu contrato de trabalho, eu não vou vestir. O que aconteceu? Nenhum deles aqui da equipe que trabalhava comigo vestiu a roupa. Aí o dono veio conversar comigo, ele falou assim: Regina, você influenciou eles, não é? Eu falei assim: por quê? Imagine, eu falo de Jesus para eles, eles não conhecem Jesus como Salvador, eles não conhecem ainda a importância do Natal. Eu sempre falo para eles, eu expliquei isso para eles, agora eu vou vestir de Natal, de Papai Noel, eu estou contradizendo o que eu tenho falado para eles. E eles não vestiram. E o dono lá não achou ruim, ficou por isso, porque não está no nosso contrato de trabalho. Então são coisas que às vezes um homem quer impor a nós e nós acabamos negando a Cristo nessas coisas tão simples, né? Deixamos de ser testemunha. E eu não vesti a roupa. Então, o que eu quero falar também para vocês, compartilhar com vocês, veja bem, queridos, eu respeito o seu ponto de vista, eu estou passando para vocês aquilo que eu creio e aquilo que está escrito nessa palavra, que eu creio na palavra de Deus, que está escrito na Bíblia. E eu quero compartilhar algo com vocês, como eu falei para vocês, que Cristo é o presente eterno. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós acreditamos que esse menino que nos foi dado, que nos foi presenteado, esse menino que cresceu e que se revelou aos 33 anos como sacrifício vivo, que foi colocado na cruz, que morreu e que ressuscitou, esse Jesus nos garante a sua comunhão conosco eternamente. Em Apocalipse 2, no versículo 17 está escrito assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, queridos, a nossa festa natalina, ela não só é terrena. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, como nós cremos nesse príncipe da paz, nesse conselheiro, nós recebemos isso em nosso coração, nós teremos uma eternidade. E aqui diz que quando nós permanecermos firmes nessa promessa, nós vamos receber uma pedra branca. Eu quero pegar para vocês um comentário, não vou falar o nome do autor porque eu não posso não saber pronunciar esse livro. Eu tenho a coleção dessa editora, né? Tenho do Novo Testamento, eu tenho toda a coleção. Eu gosto muito porque toda vez que eu vou preparar mensagem, essas coisas, eu gosto de pesquisar muito o sentido das coisas. E por que aqui Jesus está falando sobre aquele que vencer vai receber uma pedra branca? Qual o significado dessa pedra branca com um novo nome? Aqui no livro está escrito: uma pedrinha branca. No mundo antigo, pedras brancas tinham muitas utilidades. Uma pedra branca significava quando uma pessoa era absolvida por um juiz, por um júri. E a pedra negra significava condenação. Usava-se as pedras brancas como bilhete da entrada de festas públicas. Então, uma pedra branca era usada como bilhete de entrada em festas públicas. Então, quando Jesus escreve aqui para a igreja, Jesus está dizendo: este é o significado que melhor cabe no contexto. A pedra branca é o símbolo da admissão na festa messiânica. Ou seja, queridos, no antigo mundo, essa pedra branca significava que quando um júri entregava a pedra branca, aquela pessoa foi absolvida. Quando entregava uma pedra preta, a pessoa foi condenada. Em festas públicas, a pessoa recebia uma pedra branca que dava a ela acesso
a festa. Então, quando Jesus escreve isso à igreja, Jesus sabia o que ele estava falando. Fazia parte ali do contexto daquele povo. Então, quando Jesus fala que aquele que for perseverante, aquele que for fiel, vai receber também uma pedra branca. Ou seja, Jesus vai dar uma pedra branca para nós termos acesso ao banquete messiânico, ao banquete eterno, que nós vamos celebrar com o Senhor. Por isso que eu falei para vocês que o nosso presente é eterno. Quando nós acreditamos em Cristo Jesus, nós podemos comemorar aqui, neste mundo terreno, nós podemos comemorar com nossos familiares. Mas quando nós partimos, nós também teremos acesso ao banquete celestial. Nós vamos compartilhar, nós vamos estar numa festa, na festa do Cordeiro. E todo aquele que tem essa pedra branca, simbolizando a sua fidelidade, simbolizando o teu compromisso, simbolizando a tua santidade, a tua perseverança, você vai receber essa pedra branca para ter acesso a esta festa messiânica, a festa do Cordeiro. Por isso, queridos, o meu desejo agora no Natal, que você comemore sim, celebre sim com a sua família, se reúna com a sua família, passe em noite de Natal, lembre de Jesus, ore para Jesus agradecendo pela sua família, ore para Jesus agradecendo pelos seus amigos. Isso não é errado, mas que nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos esquecer que Jesus marcou uma história. Nenhuma pessoa que já foi importante neste mundo marcou a história como Jesus. E ele faz uma promessa. Depois você pode meditar lá em Apocalipse, onde ele vai falar que ele vai nos dar uma pedra branca. Ontem mesmo eu estava até conversando com umas irmãs no culto da tarde. Eu estava falando com elas isso. Eu gosto muito de ler o contexto bíblico, porque nada que o Senhor coloca ali caiu de paraquedas. Por exemplo, se nós lemos essa pedra branca, né? Se nós não entendermos o contexto da época que foi escrito, a época que Jesus revelou essas mensagens às 7 igrejas da Ásia, nós não vamos entender qual o significado dessa pedra branca, qual a importância que tinha essa pedra branca para o Antigo Testamento, para aquele povo do Oriente. Então, Jesus estava dizendo, olha, vocês vão receber uma pedra, significa que vocês estão sendo convidados para a festa do Cordeiro. Vocês terão acesso à festa do Cordeiro, mas para isso precisamos dessa fidelidade. Então que você comemore o seu Natal com a sua família, né? Lembre de Jesus e que um dia nós possamos estar com a nossa pedrinha branca, lá no convite eterno, com o nosso Deus, com o nosso Salvador, com esse menino que nos foi dado, que Ele é Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vou orar por você, desejo para você um Natal maravilhoso, abençoado, junto com a sua família. Se você não convive com a sua família, mas que você possa estar junto com amigos, celebrando, comemorando, e que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor reine sobre a sua vida, não apenas no dia de Natal, mas sempre. Que o Senhor esteja sempre com você, porque é uma promessa do Senhor. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, no nome do vosso Filho Jesus, eu quero orar, Pai, por cada pessoa que vai ver esse vídeo. Eu não sei, Pai, qual é o costume, qual é a tradição delas em relação ao Natal. O que eu procurei passar, Senhor, é que a Tua Palavra me ensina, e eu creio na Tua Palavra. Eu creio que Jesus é o maior presente que a humanidade pôde receber. Pai, eu desejo que cada família possa desfrutar desse presente eterno. Senhor, que a Tua graça renovadora seja sobre cada família, sobre cada pessoa. Pai, muito obrigado. Eu quero Te agradecer, meu Deus, por ter dado Jesus para nós, por nos ter presenteado com esse presente tão magnífico.
tão maravilhoso. Eu quero agradecer também ao Senhor, Pai, pela simplicidade do meu pai, que hoje já está falecido, minha mãe, mas que sempre nos ensinaram a importância de temer a Deus. Deus abençoe vocês. Um ótimo Natal. Que a graça e a bondade do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Que você possa passar o Natal com muita alegria, com muito prazer, acreditando na eternidade que o Senhor preparou para você. Deus abençoe. Shalom.